Olá, eu sou Cris Alcazar, roteirista e escritora, e esse é o curso Roteiro 1 Fundamentos. Uma história bem contada é uma unidade sinfônica na qual estrutura, ambiente, personagem, gênero e ideia se fundem. Para descobrir sua harmonia, o roteirista deve estudar os elementos da história como instrumentos de uma orquestra, primeiro separadamente, depois em concerto. McKee foi um roteirista, professor e escritor do famoso livro sobre roteiro Story, um dos livros que eu recomendo que você leia. Sabe quando você assiste a um filme, ouve uma história e pensa que já viu algo parecido? Então, isso tem a ver com estrutura. A estrutura é a base de todo o texto. É ela que vai te guiar e te ajudar a construir suas histórias, contos, peças, roteiros de cinema e roteiros de TV. A origem latina de estrutura significa construir ou organizar, agrupar elementos diferentes. Você pode pensar na estrutura como uma obra mesmo, o esqueleto de um prédio. As vigas, a base da sustentação, a matemática empregada pelo engenheiro para que ele não desabe. Montada essa estrutura, você pode ficar totalmente livre para criar. Pode ser parede de azulejo ou de vidro, um elevador moderno, um escorrega no lugar das escadas, com varanda, sem varanda, enfim. O prédio é seu, você faz como achar melhor. O importante é que ele não vai cair, porque você construiu uma boa estrutura. Assim funcionam as histórias. Crie uma boa estrutura e ganhe sua liberdade. Quase todos os filmes que você já viu seguem uma fórmula de roteiro, um modelo de estrutura. Mas isso não quer dizer que você tenha que seguir à risca os modelos de estrutura que existem. A liberdade é um dos fatores mais importantes para o seu processo criativo. Isso é fundamental para um escritor soltar as amarras e liberar a criatividade para escrever histórias únicas. A liberdade na escrita é o que faz de você um escritor especial, sem igual. Na minha opinião e experiência, para você ganhar essa liberdade com segurança, dar passos firmes na direção de um bom roteiro que vai resultar num bom filme, não basta você usar a sua intuição e talento. Você precisa estudar alguns modelos de estrutura. Modelos que foram usados milhares de vezes em histórias em todo canto do mundo, amplamente analisados, dissecados e comprovadamente eficientes. Para você destruir um modelo de estrutura, primeiro esse modelo tem que estar construído. Você precisa conhecê-los profundamente para então desconstruí-lo. Esse é seu passo para a liberdade. Você pode escrever sua história livremente, sem se apegar a modelos de estrutura, usando uma anti-estrutura, mas sabendo que isso é uma reação ao clássico, destruindo ou transformando cuidadosamente e criativamente a forma clássica. Ou não, você decide. Para tomar essa decisão, você precisa de conhecimento. A regra é que não há regras. O que existem são princípios. Paradigma é o conjunto de princípios norteadores. Eu vou mostrar para vocês nesse módulo 3 modelos de estrutura. O básico é um pontapé inicial para a sua jornada de estudos. Existem outros, mais complexos e diferentes entre si, que estarão disponíveis num próximo curso, onde eu explico cada um detalhadamente e aí eu mostro exemplos. Vou começar lá atrás, com Aristóteles. Aristóteles foi um grande pensador da história, estudioso e teórico de dezenas de assuntos. Poética é um conjunto de anotações de Aristóteles sobre a poesia e a arte. Anotações que ele fazia para transmitir de forma oral suas teorias e observações para seus alunos. Nesse conjunto de anotações, Aristóteles se debruçou na análise de peças apresentadas nos anfiteatros gregos. Nessa observação, ele reuniu elementos que se repetiam em um paradigma, em um modelo. Ele analisou o paradigma da estrutura dessas peças, dividindo a obra em prólogo, primeiro ato, episódio, segundo ato e êxodo, terceiro ato. Resultado da observação de Aristóteles, esse paradigma é organicamente aplicado em quase todas as histórias que ouvimos e contamos, sem nem percebermos.
Ato é uma série de sequências de cenas que culminam em um ponto climático, causando uma grande reviravolta na sua história, mais poderosa em seu impacto do que qualquer cena na sequência anterior. Então, quando falamos de atos e a gente divide a história em 3 atos, teremos 2 pontos climáticos na estrutura, como no esquema abaixo. No ato 1, a apresentação, você apresenta a sua história, o tema, o universo, as motivações, os personagens, o contexto, a premissa dramática e a situação dramática. A premissa dramática é o motor que empurra a sua história em frente até o fim. É o algo que acontece com o protagonista e faz com que ele mude o seu rumo. A situação dramática é todo o entorno da história. O tempo, o lugar, os personagens, o universo. O ato 1 acaba quando acontece algo com o protagonista que muda a história para outra direção. O ato 2, o desenvolvimento ou confrontação, é empurrado pela necessidade dramática da história, do conflito, que é o que o personagem quer vencer, quer ganhar, quer evitar ou quer transformar. No ato 2, o personagem vai enfrentar vários obstáculos que o impedem de alcançar seu objetivo, que são as complicações, que devem ter uma progressão, ficando cada vez mais difícil para o protagonista resolver o problema. O conflito é fundamental, é o que move a sua história. Ele pode ser concreto, claro, material, ou pode ser abstrato, subjetivo, psicológico. O ato 2 termina no limite das complicações, quando parece que vai estar tudo perdido. Daí acontece algo, outro ponto de virada, provocado por ele ou não. E aí a gente tem uma reversão na história, então entra o início do último ato. No ato 3, a resolução, o personagem caminha para um desfecho. Cena após cena, ele se aproxima do seu objetivo. Ou não, porque ele pode não alcançar o seu objetivo inicial. Isso é uma coisa que você decide. Mas ele caminha para um desfecho. A história chega ao fim. Aquele conflito está resolvido. Essa resolução é clara, evidente e irreversível. Não resta dúvidas quanto à resolução da história. As histórias podem adquirir formas diferentes, podem ter mais atos, a gente vai ver isso a seguir. Mas esse paradigma é um excelente ponto de partida. O design em 3 atos é o mínimo. A contação de histórias é uma prática muito antiga que vem lá dos tempos neolíticos, talvez até paleolíticos. No final do dia, homens e mulheres sentavam-se ao redor da fogueira e contavam sobre o que viram, suas aventuras, os percalços ou sucessos da caçada, o que percebiam no mundo, contavam suas descobertas para ouvidos atentos, ávidos pela narrativa e pelo desfecho. Os ouvintes se emocionavam, se surpreendiam e aprendiam junto com o contador de histórias e o seu grupo. Assim, esse grupo percebia o mundo de uma maneira única e os saberes eram compartilhados e multiplicados. Além de relato de aventura, o homem também inventava mitos, com o objetivo de transmitir sua cultura, princípios, valores e explicar os fenômenos naturais e a sua própria existência. Muitas histórias, embora totalmente diferentes, nos trazem a sensação de repetição, que é algo do qual o nosso cérebro gosta bastante. É como se já tivéssemos visto alguma coisa parecida sem saber exatamente o que. Isso é confortável, o cérebro gosta, ele sente-se em casa. Campbell, um estudioso dos mitos e escritor, ele escreveu em 1949 o livro O Herói de Mil Faces, que recomendo muitíssimo que vocês leiam. Nesse livro, ele estruturou o conceito de monomito, que mais tarde ficou conhecido como a famosa Jornada do Herói. A Jornada do Herói é um modelo de estrutura baseado numa espécie de ciclo que termina e começa no mundo normal do herói, muito usado em milhares de filmes. A Jornada do Herói tem 3 etapas, 3 atos: a partida, a iniciação e o retorno. E cada ato é dividido em partes, totalizando as 12 partes da Jornada do Herói estruturada por Campbell.
Esse mito da jornada do herói existe desde que começou a contação de histórias. E a explicação para ele funcionar tanto nos filmes, de ser uma experiência tão boa acompanhar filmes estruturados com a jornada do herói, é simples. Somos os mesmos desde sempre. Temos medos, enfrentamos desafios, nos machucamos, amamos, erramos, sofremos, aprendemos e voltamos para casa melhores do que quando saímos. Seja lá o que for casa para você ou para o seu protagonista. Em algum momento da vida, todos nós abandonamos nossa zona de conforto para ter uma experiência transformadora. E isso é o que se repete em nossas vidas, tal como na jornada do herói. Seja enfrentando um dragão, seja enfrentando um chefe que te maltrata, ou seja deixando para trás tudo por um grande amor ou um ideal. Essa jornada é maravilhosa tanto para ser vivida quanto para ser vista em filmes. Reconhecer-nos no herói nos conecta com toda a humanidade. Agora eu vou contar para vocês sobre uma mulher, a escritora Maureen Murdock, que fez uma pergunta muito boa. Há diferença na construção de histórias femininas em relação às masculinas? Ela estudou profundamente a jornada do herói e ousou questionar o monomito de Campbell, que sempre foi uma unanimidade, um enorme sucesso. Ela chegou à conclusão de que a estrutura era muito eficiente para grande parte das narrativas, mas não nas narrativas que envolvem heroínas. Então, ela desenvolveu um modelo próprio, que passa por etapas semelhantes às da jornada do herói, mas com algumas especificidades. Para Maureen, a jornada da heroína envolve a cura de um feminino ferido, que existe dentro de toda mulher, na cultura e na sociedade, com conflitos e dilemas próprios da psique humana. Ela afirma que mulheres enfrentam desafios que só mulheres enfrentam numa sociedade patriarcal como a nossa. Ou seja, a mulher não pode buscar a si mesma como herói, se ela não sabe nem quem ela é na sociedade e se a sociedade a impede de descobrir dela ser ela mesma, de ser ela quem ela realmente é. Ela acredita que os filmes que seguem essa jornada do herói retratam esses dilemas femininos de forma superficial, incorreta e até mesmo os deixam de lado. Questões de cunho espiritual e psicológico muito ligadas ao feminino têm sido negligenciadas há décadas, mas isso está mudando. A proposta de estrutura de Maureen surge como uma alternativa para as representações contemporâneas da mulher. Ela então lançou um livro em 1990 chamado A Jornada da Heroína, que é mais um livro para vocês lerem. A jornada da heroína é um conflito mais íntimo e pessoal que a jornada do herói. A heroína, diferentemente do herói, vive em si a dualidade entre o que se espera de alguém como ela e o que ela realmente é. É uma dualidade que ela chama de masculino e feminino. Uma observação importante, ela não escreveu esse modelo de estrutura para invalidar o seu objeto de estudo, que é a jornada do herói. Muitos mitos cujas heroínas são mulheres podem se encaixar na estrutura da jornada do herói. A jornada da heroína foi concebida para refletir diferenças de aspectos da natureza humana, independente de gênero. A jornada da heroína é composta basicamente por 10 estágios. 1. Separação do feminino. 2. Identificação com o masculino. 3. Caminho das provas. 4. A ilusão de sucesso. 5. Despertando para o sentimento. 6. Iniciação e descida até a deusa. 7. Anseio por reconectar-se com o feminino. 8. Curando cisão mãe e filha. 9. Curando o masculino ferido. 10. Integrando feminino e masculino. E eu te encontro no próximo módulo.